Cansaço espiritual. Como identificar e superar? Vivemos em um mundo que exige muito de nós. E muitas vezes esse desgaste não é apenas físico, mas também espiritual. O cansaço espiritual pode nos afetar de maneiras profundas, fazendo com que nos distanciemos de Deus e percamos sentido em várias áreas da nossa vida. Mas como identificar se estamos enfrentando esse cansaço? E o mais importante, como agir diante disso? Esse cansaço espiritual pode nos fazer questionar a nossa fé, nosso propósito e até nossa relação com Deus. Como identificar esse cansaço espiritual? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Você sente que suas raízes espirituais estão firmes a ponto de saber que não vai cair por um deslize? Por exemplo, a gente precisa se conhecer e se analisar para saber se a nossa fé em Deus e a nossa confiança está realmente enraizada nele. Se quando estamos com alguma dificuldade, nós recorremos a outras coisas, recorremos a outros deuses antes de recorrer a Deus. Então é muito importante saber se as nossas raízes estão realmente firmes em Deus. Em Salmos 73, do 23 ao 26, fala: Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Quero deixar destacado esse último versículo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando estamos em um cansaço espiritual, querendo ou não, é um momento que estamos mais fracos, estamos mais sensíveis a nos distrair. Então, nós temos que ter certeza que nosso corpo pode fraquejar, nossa mente pode fraquejar, mas nunca nos afastaremos da presença do Senhor Jesus. Esse versículo nos lembra que mesmo em momentos difíceis, Deus ele permanece conosco. Se sua fé está sendo abalada por algo pequeno, isso pode ser um sinal que algo está errado. O cansaço espiritual se manifesta quando começamos a duvidar da nossa firmeza em Deus. A segunda coisa que pode demonstrar um cansaço espiritual é quando perdemos o interesse de buscar a Deus. Temos desinteresse nas coisas básicas que um cristão deve fazer, que é a oração, a leitura da palavra, ir ao culto, jejuar. E quando estamos cansados espiritualmente, acabamos perdendo esse interesse, perdendo essa vontade. É um indício claro que o espírito está cansado. Terceira coisa, como eu falei, é a falta de sentido em participar dos ministérios e da vida cristã. A gente não vê mais sentido em fazer as coisas da igreja, não vemos mais sentido em estar em comunhão, não tem mais prazer em fazer aquilo, em servir e adorar o Senhor. O ministério acaba se tornando um fardo, você não sente mais vontade de ir, não sente mais vontade de fazer. Cuidado, presta atenção nesses sentimentos. A quarta coisa é uma coisa muito importante também, que é uma coisa que o cristão não deve se perder em momento nenhum, que é passar a ter um ceticismo em relação ao mundo espiritual, começar a não acreditar que o mundo espiritual existe ou agir com ousadia diante do mundo espiritual, diante de profetizar, diante de falar, diante de orar, de jejuar, que é quando a gente enfraquece a nossa carne e fortalece mais o nosso espírito. O cansaço espiritual nos faz duvidar da realidade do mundo espiritual. Pode surgir a sensação de que Deus não está mais atuando na nossa vida, ou que não temos mais a capacidade de nos mover por meio da fé. Esquecemos que o mundo espiritual é real e acessível para nós através de Jesus. Não podemos esquecer disso. O mundo espiritual é real e precisamos, como cristãos, agir primeiro pelo mundo espiritual, depois no mundo carnal. Precisamos primeiro ligar as coisas no céu e depois na terra. E a quinta coisa, e não menos importante, vontade de se isolar.
Quando começamos a querer caminhar sozinhos, desconectados da comunidade, é um sinal claro de que há um cansaço espiritual. Deus não nos chamou para viver isolados, mas em comunhão com os outros. O cansaço espiritual nos faz querer nos afastar das pessoas, mas a Bíblia nos lembra da importância de estarmos juntos. Não se isole. Pessoas precisam de pessoas. Eu sempre toco nesse assunto. Para a gente ser moldado, precisamos de pessoas melhores que nós, precisamos de um líder espiritual, precisamos de amigos. O que fazer quando identificamos o cansaço espiritual? Quando nos damos conta que estamos cansados espiritualmente, precisamos agir. O que fazer quando identificamos todos esses sinais que eu falei? Atitude 1. Ore com o coração. Em Mateus 11:28 fala: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provavelmente você já ouviu muito essa palavra, mas venho te dizer: confie na palavra do Senhor. Confie nas promessas de Deus que estão na Bíblia. As palavras dele são muito poderosas e precisamos guardar na tábua do nosso coração. Jesus nos convida a ir até Ele quando estamos cansados. Ore com sinceridade, desabafe com Deus aquilo que você está sentindo. Às vezes, nossas palavras são limitadas, mas através da oração espiritual conseguimos entregar aquilo que precisa ser entregue a Deus. A oração espiritual é assim: se você ora em línguas, passe a orar em línguas, porque nós somos limitados quando a gente está orando com as nossas próprias palavras. Às vezes a gente só entrega aquilo que a gente conhece, mas quando a gente vai lá e ora em línguas, ora confiando que o mundo espiritual está ali, ele existe, ele vai trabalhar por você, alivia, sabe? É um peso que é derramado e entregado nas mãos do Senhor, e é isso que precisamos fazer quando identificamos o cansaço espiritual, para que a gente não venha nos afastar da nossa fé, das promessas do Senhor para nós. Segunda coisa, busque força na palavra de Deus. Esse é um dos mais importantes. A Bíblia está cheia de promessas de Deus que nunca nos deixa desamparados. Quando nos sentimos fracos, a palavra nos fortalece. Busque verdade nas Escrituras para renovar a sua mente e o seu espírito. A palavra de Deus, Deus nos presenteou com a sua palavra para que a gente venha ser fortalecido no espírito. Como diz na palavra, a fé é fortalecida no ouvir a palavra de Deus. Nunca se afaste das Escrituras do Senhor Jesus. E terceira coisa, compartilhe a sua dificuldade com alguém de confiança. Um amigo, um líder espiritual, um pastor, alguém que você realmente confia. Compartilhe as suas fraquezas, porque nas fraquezas você encontra um irmão. Um amigo se faz um irmão. Por mais que a jornada espiritual seja individual, compartilhar as nossas dificuldades com um amigo ou líder espiritual pode nos trazer clareza e direção. Às vezes ele pode pensar e te dar uma ideia, algo que você não está conseguindo enxergar, pode abrir os seus olhos, sabe? Então confie em alguém, não guarde para si. Quanto mais a gente guarda, mais a gente é cheio de mentiras que a nossa própria mente nos conta. Eu vi uma vez que a nossa fé deve ser ambidestra. Na mão direita carregamos as bênçãos de Deus e na mão esquerda as dificuldades da vida. Como cristãos, não estamos livres, por ser cristãos, não estamos livres de sofrer, de passar momentos difíceis, de ter vontade de desistir, mas nesse momento precisamos estar fortalecidos em Deus. O sofrimento ele não é algo que devemos evitar, porque vai ser Ele que vai nos fortalecer, vai ser Ele que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Vamos derramar todo o nosso ser, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor Jesus. O sofrimento ele é algo que nos leva a ter mais intimidade com Deus, não tem como fugir. Em Isaías 40, do 29 ao 31, fala assim: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus reconhece a nossa carnalidade. Deus reconhece a nossa fraqueza. Ele entende que vai ter momentos na vida que a gente vai estar cansados, mas Ele olha por nós. Quem anda nos caminhos do Senhor, quem confia na palavra de Deus, vai ser como águia, irá voar alto e não irá se cansar. Deus, Ele entende as nossas dificuldades, Ele entende o que você está passando. Então, nunca deixe de acreditar na palavra, nunca deixe de acreditar que Deus está olhando por você. Os sofrimentos e as dificuldades não é algo que a gente deve temer, mas entender que é uma oportunidade de crescimento. Se Deus colocou um problema na sua vida, se Deus colocou um problema no seu caminho, a gente deve procurar o porquê daquilo. A gente deve procurar entender o que Deus está querendo nos ensinar com aquilo. Deus usa esses momentos para fortalecer a nossa fé e a nossa dependência nele. O sofrimento é uma ferramenta de crescimento. Nos forja, nos ensina a depender mais de Deus. O cansaço espiritual é algo que todos vamos enfrentar em algum momento. É normal da caminhada cristã. Não se sinta sozinho ou envergonhado. Ao identificar esses sinais, tome as atitudes corretas. Não se entregue à sua própria mente. Não se entregue à sua própria carne. Não se deixe vencer pelas armadilhas do inimigo. Encontre sua força em Deus a todo momento. Que possamos, mesmo nas dificuldades, continuar confiando em Deus, sabendo que Ele sempre nos renova e nos fortalece, nos levando a uma fé mais profunda e madura nele. E agora, me permita orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Se essa pessoa se encontra, Pai, cansada, sobrecarregada, eu peço que o Senhor leve alívio até ela nesse momento, leve alívio à mente, ao coração, ao espírito, Pai, que essa pessoa venha confiar 100% em Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.